Deus é a nossa força. Amém. Bom e fiel. Bom e Sempre fiel. perto. Deus sempre fiel. Isso é muito forte. As estações mudam, né? Ora é primavera, ora é outono, ora é inverno, Ora é verão. ora é verão, hoje se mistura. Tem momentos que você fala, puxa, estamos no verão, mas está frio. Estamos no frio, no inverno, mas está muito quente. As estações mudam. O ser humano, ele muda. Hoje você diz assim, eu te amo. Amanhã, diante das coisas que podem acontecer, eu não sei qual vai ser a resposta daquela pessoa que falou, eu te amo. Então, nós, seres humanos, mudamos, somos inconstantes. Mas o amor de Deus é constante, sempre fiel, e Ele é a nossa força. Imutável, né? Deus não muda, o amor dele não muda. E é por isso que a gente acredita, né? Que com Deus nós faremos proezas, nós alcançamos milagres, que com Deus tem jeito, né? E principalmente para nós, né? Nesse ponto, Cleto e eu, que adotamos como causa, que com Deus nós sabemos, é possível ter um casamento fortalecido. É possível viver, permanecer casado. O casamento não é uma instituição falida, né? Nós cremos que com Deus o casamento pode ser melhorado, pode ser aprimorado e pode ser muito bem vivido e celebrado. Hoje aqui na Canção Nova, nós viveremos essa temática, casamento fortalecido. A gente acredita. A Canção Nova acredita no casamento, a Canção Nova acredita na família. A igreja acredita no casamento, na família. É isso. Então, nós vivenciaremos essa temática hoje aqui na Canção Nova, nessa quinta-feira de adoração, falando sobre isso. Casamento fortalecido. Essa primeira colocação nossa, nós iremos falar sobre esse tema. É possível, sim, ter casamento fortalecido. E na parte da tarde, Deus quer melhorar o seu casamento. A gente pode ter um casamento fortalecido e um casamento melhorado. Então, queremos dar início nessa colocação nossa e já nos fortalecendo nessa passagem bíblica que eu quero ler, que nós iremos ler, colocando em Deus, em Jesus, todo esse fortalecimento, toda essa edificação, toda essa estruturação que um casal precisa para viver anos, e depois temos ali os filhos, e depois as outras gerações, vai chegando netos, bisnetos, tataranetos. Eu estou voltando de Londrina, recentemente estive em Londrina. Passamos Natal e Ano Novo com a minha família de Londrina, a Carla, eu, a Sofia, os outros 2 filhos nossos, Rebeca e Davi, ficaram, porque eles trabalham na Canção Nova, então eles tiveram que ficar. Mas passamos Natal e Ano Novo com a nossa família de Londrina. E a minha mãe, com 91 anos de idade. E nesses dias ali, no dia 17 de dezembro, que antecedeu ali o 25 de dezembro, o Natal, o nascimento de Cristo, no dia 17 nasce o João Francisco, tataraneto da minha mamãe, Dona Mercedes. Então, mas tudo vem de onde? Vem de um casamento, vem de um casal. A passagem bíblica que queremos ler é essa aqui. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, essa casa, não caiu, porque estava edificada na rocha. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma casa edificada na rocha, que é Cristo. Um casamento construído, alicerçado em Cristo. Quando falamos alicerçado em Cristo, edificado em Cristo, é alicerçado, edificado nos ensinamentos do Cristo, naquilo que Cristo foi ensinando. E quando a gente vai tomando posse desses ensinamentos, a gente vai fazendo uma experiência de transformação de vida, porque esses ensinamentos de Cristo vão nos dando força. A gente vai superando situações difíceis, que hora ou outra vai chegando, querendo abalar o nosso relacionamento conjugal, querendo abalar a nossa família, não só a família ali, pai, mãe e filhos, irmãos, mas a grande família, quando você pensa em sogra, sogro, genro, nora, primo, tio, essa grande família. Então, tudo isso que vai acontecendo, as situações no planeta Terra, né? Uma crise econômica, política, social, enfim, tudo vai chegando e vai abalando. Se o casal, como disse muito bem a Lilian, não estiver juntinho, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e se respeitando um ao outro, pedindo perdão quando tem que ser pedido, o outro aceitando o perdão, assim nós vamos edificando, construindo e mais, vamos nos fortalecendo. Aí você me diz, Cleto, para você é muito fácil. Vocês estão aí na canção nova? Você é a encarnação da canção nova, vocês são missionários, vocês têm uma vivência em Deus. Não é fácil, tá, gente? Nós somos humanos como todos os mortais que nós conhecemos, como você em casa. Então, não é que a gente... E não existe regra, não existe manual para a gente seguir passo a passo para o segredo nem da felicidade e nem do casamento que vai dar certo. Mas a gente, porque cada um é um, mas a gente precisa ir dando os passos, seguindo orientações, seguindo dicas que a gente tem visto por aí e que estão dando certo. Claro, sempre respeitando a individualidade de cada um. Então, para nós, o segredo é o relacionamento com Deus. Mas aí, volta você de novo, Carla, a falar, né, de Deus. Mas o meu marido, a minha mulher, não sabe nem que Deus existe. Você não tem noção, né? Aqui sou eu que rezo, sou eu que luto, o outro não, ou a outra não. Como faço? Gente, é o nosso relacionamento. Tudo vai primeiro do meu, quando eu digo nosso, é pessoal. Mas o meu relacionamento com Deus. Por quê? É isso que nós falamos. À medida que nós nos aproximamos de Deus, que nós nos relacionamos com Deus, como é que a gente se relaciona com Deus? Através da oração, né? Lá vem você de novo. Não, gente, não estou falando daquelas orações, né, elaboradas, aquela coisa prolixa, aquelas orações que vão... Gente, é do simples, é do dia a dia. É um relacionamento. É da conversa com Deus. É um relacionamento. É de estar ali, ó. A hora que... Esses dias mesmo, ontem, fui dormir tenso. E ó que eu divido o meu dia em 4 etapas. Parte da manhã, parte da tarde, parte da noite e parte da madrugada. Porque você começa bem cedo, acontece um BO, um boletim de ocorrência que vem de tudo que é lugar. A tua tarde pode ser uma tarde azeda. Um azedume. E mesmo que você consiga passar por essa tarde, vem uma outra notícia à noite e abala o seu sono e você não consegue dormir. Aí você vive uma madrugada virando, cozinhando ali na cama e não consegue acordar bem para o outro dia. Mas então o que podemos fazer? Igual eu fiz ali na hora de dormir, diante de uma situação delicada, difícil. Partilhei com a Carla a situação e falei, vou rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso e entregar esse meu sono para Deus.
Que situação é essa, Cleto? É uma situação que atingiu e atinge a grande família. A droga chegou na vida de um sobrinho meu. Estou falando de 20 anos no caminho da droga. Um jovem, um homem de 44 anos. E que tivemos que colocá-lo num centro terapêutico para se restabelecer. Para recuperar a dignidade de filho de Deus, de homem de Deus. Mas por que fizemos isso? Porque minha irmã entra em contato comigo no desespero. Cleto, faz alguma coisa. Eu não estou aguentando mais. Ela chegou no extremo da dor, no extremo de um sofrimento. Onde a casa dela já estava sendo cercada pelo tráfico, querendo acerto de conta. Onde a casa dela foi ameaçada de colocar em fogo. Onde a casa dela foi ameaçada de que, se não acertasse a conta, mataria o filho. Tivemos que entrar numa operação resgate. Então eu não consegui dormir, depois de ter resolvido tudo isso. Recentemente, e ainda estamos, cuidando da minha mãe, Dona Mercedes. Toda a família se empenhando. Filhos, netos, a grande família. Bisnetos. Minha mãe, de junho para cá, junho, julho, agosto, setembro, outubro, idas e vindas para o hospital. E não é o Covid-19, um problema sério de intestino. Então, tudo isso abala. Mas eu volto a dizer, em meio a tudo isso, eu tenho consciência, primeiro fortalecido em Deus, mas é a força do sacramento do matrimônio, fortalecido com a Carla, naquilo que a gente acredita, que a gente consegue dar um suporte aonde tem que ter o suporte, onde a gente consegue anunciar uma esperança por meio da palavra de Deus, mas é ali, na hora de dormir, eu e ela juntinho, fortalecido, unido, vivendo uma conjugalidade, que a gente consegue respirar e falar, vamos seguir em frente, mais um dia. E é isso, no simples. Porque realmente você pode também se colocar nesse lugar. Quando a gente tem uma situação muito complicada, né, que a gente está no meio de um problema, a gente tem dificuldade até para rezar. Então, vai no simples. A nossa igreja, graças a Deus, ela é rica, né, em orações já escritas, que a gente não precisa ficar pensando, não. Está ali. Faça uma novena, reze uma jaculatória, essa oração, reze uma gente, Ave Maria. Essa oração é isso. É o Pai Nosso, é a Ave Maria, é a profissão da fé, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. São as orações direcionadas, pedindo a intercessão ao seu santo de devoção. São as devoções, as ladainhas, as jaculatórias. Mas, acima de tudo, a missa. Receber a Eucaristia. Ler a palavra de Deus. Isso sempre. Mas quando, Cleto? Você vai criando um hábito. Você vai edificando a sua vida. Você vai se fortalecendo em Deus. E assim, como estamos falando de casamento, você vai fortalecendo o seu casamento. É possível ter um casamento fortalecido. Olha o que o Papa Bento XVI nos diz. E nós colocamos no livro Casamento Fortalecido que escrevemos. Aqui não é propaganda de livro, não. Aqui existe vida de Cleto Coelho, de Carla Stucci. Então nós colocamos aqui para que de alguma maneira possa somar na vida de outros, né? Outros casais, outras famílias. Olha o que o Papa Bento XVI fala. Colocamos aqui quando nós abrimos o subtítulo Relacionamento com Deus. O homem, olha que interessante, simples, mas que diz muita coisa. Aqui você pode levar uma vida inteira. Você pode levar uma vida inteira meditando isso. O homem só se entende a partir de Deus. E só quando vive na relação com Deus é que a sua vida é correta. Se ser homem significa essencialmente esta relação com Deus, então se torna claro que isso engloba falar com Deus e escutá-lo. Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré. O homem só se entende a partir de Deus e só quando vive na relação com Deus é que a sua vida é correta. Por isso que nós falamos dessa questão do relacionamento pessoal.
né, meu, primeiro, com Deus. Eu preciso me relacionar com Deus através da oração. Seja ela a oração mais simples, é o jeito que você consegue. Mas por quê? Porque é à medida que nós nos aprofundamos na oração, volto a insistir, aqui no aprofundamento quer dizer no exercício, né, no hábito de rezar, é que a luz de Cristo, essa semana nós vimos aí, foi dia de, nós celebramos São Paulo, né, apóstolo, que a luz de Cristo, né, iluminou e foi trazendo a Paulo também toda a graça da salvação, e a partir daí que ele saiu para evangelizar. Então, a luz de Cristo, a partir do momento da nossa intimidade com Deus, ela vai tomando conta do nosso corpo e trazendo para nós a nossa realidade. A partir do momento que eu me empenho na minha vida de oração, eu vou me conhecendo melhor. Eu vou me entendendo. Eu gosto muito dos paulistanos quando eles dizem assim. A Lilian fala assim. Eu não estou entendendo. Entendendo. Eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Nós estamos diante de um planeta Terra que, se você for parar para pensar, a gente não entende tudo o que está acontecendo. Mas nós precisamos encarar a problemática e viver bem e viver fortalecido. Mas, voltando aqui para o homem, para a mulher, o homem só se entende, a mulher só se entende a partir de Deus, e só quando vive na relação com Deus é que a sua vida é correta. O seu marido, a sua esposa só vai ter aquela vida correta, honesta, fiel. Sabe tudo aquilo que a gente espera de uma pessoa? Sabe tudo aquilo que a gente espera de uma pessoa que vai trabalhar numa empresa? Você que é o dono de uma empresa, uma pessoa honesta, verdadeira, fiel, trabalhadora, sabe? O que a gente espera das pessoas é bondade, gratuidade, sinceridade, lealdade, verdade. Mas o que muitas vezes acontece? Mentira, traição, corrupção, desonestidade. Mas é neste relacionamento com Deus, e é pessoal. Depois, mais para frente, o casal pode desenvolver aí uma oração juntinhos os dois, mas o relacionamento com Deus é pessoal, é individual. Deus trata cada um. Deus vai cuidando de cada um. A transformação de vida vai acontecendo na vida de cada um e vai acontecendo na vida do outro também. É um paralelo. Porque quando a gente casa, promete ser fiel na alegria e na tristeza, sim. Na saúde e na doença, sim. Amando e respeitando todos os dias da sua vida, sim. Aceitando os filhos que Deus quer lhes dar, sim. Educando-os na fé, tudo, sim. É o discurso, doido para dar um beijo. É o discurso do sim, é a promoção do sim. Só que, eu falo isso com muita tranquilidade, quando a gente casa ali, a gente não tem toda a visão do que são as fraquezas, as qualidades da pessoa. A gente não sabe, a gente conhece um pouco. Mesmo que você fez um caminho, com o passar do tempo, você olha e você fala, puxa vida, isso aí, algo novo surgiu. Pode surgir esse algo novo que você fala assim, que você fica assustado, poxa, eu não esperava essa resposta agressiva sua, esse teu temperamento bravo assim. Como pode também ir acontecendo uma transformação na vida da pessoa. A pessoa vai melhorando. Eu, em 1994, fui tirado do mundo das drogas. Muita maconha, muita cocaína, muito crack, muita prostituição. Deus me tira do mundo das drogas por meio de uma experiência de oração, por meio da renovação carismática católica, um grupo de jovens. Eu sou resgatado. E ali, quando eu sou resgatado, eu saio decidido daquele encontro de não querer usar mais droga. Aí, mais para frente, conheço a Carla, que já era da comunidade Canção Nova. Conheço a Carla. Aí começamos a fazer um caminho de namoro. Eu já vou fazendo um caminho vocacional junto para entrar na Canção Nova. Nos noivamos, nos casamos. Isso foi em 1997, quando a gente casa. Estamos caminhando para 24 anos casados. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque não foi só
do mundo das drogas e que Deus melhorou a vida do Cleto no que diz respeito à droga, à sexualidade bem bagunçada. Não. Eu tenho experimentado que eu estou numa crescente, eu estou melhorando como pessoa. Mas o que tem feito o Cleto melhorar como pessoa? Desde 1994, eu sou um apaixonado leitor da Sagrada Escritura, que é a Bíblia no meu dia a dia. E eu sou grato à vida de Monsenhor Jonas Abib, que com aquele livro me ensinou a ler a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse. Então, eu venho experimentando essa transformação de vida, não é só de mundo de drogas não, gente. A Carla pode olhar para mim e falar, poxa, claro, tem umas cartas ainda que surgem, né, Carla? Que você fala, nossa, o Cletinho com ele, essa eu não esperava. Mas assim, eu já não sou mais aquele Cleto do dia lá do nosso casamento. Houve uma melhoria. Houve uma crescente, como também houve na vida da Carla. Então nós podemos ter uma vida casado assim ao longo dos dias, dos tempos, ou seguimos uma decrescente, vamos piorando a nossa vida, o nosso relacionamento, ou vamos crescendo, vamos fortalecendo. E tudo isso é muito interessante a gente frisar que o Cleto trazendo todo esse histórico dele, é por isso, porque vai vendo que a pessoa vai melhorando, né, porque vai se entendendo. A maneira que o Cleto descobriu de se entender, né, e melhorar naquilo que não era tão bom nele, é através da palavra de Deus. Então, na Bíblia, que é diária, que ele vai fazendo, então talvez com você seja assim, ou com outro. Mas aí, a partir disso, ele vai melhorando. E do mesmo jeito eu. Né? Eu vou, a partir das minhas... Vou olhando, vou me observando, no meu relacionamento com Deus, as minhas reações. Assim, não, isso não é tão bom, então eu posso melhorar aqui, aqui eu ainda preciso melhorar. Isso no pessoal. Porque é o seguinte, né, Carla? A gente já escutou isso em palestras. Tem momentos da vida do casal que eles precisam sentar, conversar, verificar ali o que são as qualidades, o que são as fraquezas, né? Para irem melhorando a partir desse conhecimento e tal. Mas, quando você individualmente tem esse relacionamento com Deus, a própria palavra de Deus vai iluminando aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa deixar de lado, aquele vício, aquele hábito, aquele pecado. Então você vai melhorando, você vai se tornando um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor. Então isso vai acontecendo. Mas por que a gente fala com tanta convicção que isso acontece? Por quê? Com Deus é possível sim ter casamento fortalecido, com Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte inesgotável de amor. Ele é a fonte inesgotável de perdão. Ele é a fonte inesgotável de paciência, de bondade. Quando a gente vem e vai no santuário do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova, digo do Pai das Misericórdias na Canção Nova porque é aqui que traz esse nome, o Pai das Misericórdias. Mas um dos significados de misericórdia é bondade, é paciência. Agora fala para mim, se dentro de um contexto de casamento não precisa de ter muita paciência, muita perseverança, olhar para a pessoa e falar, eu acredito na transformação dessa pessoa. Então, eu tendo esse relacionamento com Deus, quando eu preciso dar um perdão para Carla, eu dou esse perdão porque eu me abasteci no perdão de Deus. Quando a Carla precisa de dar um perdão para mim, ela dá o perdão para mim porque ela se abasteceu na fonte inesgotável de perdão, que é Deus. E quando a gente vai colocando em prática os ensinamentos do Cristo, edificando a nossa vida nos ensinamentos, quando precisa de perdão, dar perdão. Quando precisa pedir perdão, também ir atrás de pedir o perdão. É nesse processo que nós vamos fortalecendo o casamento. Agora, se acontece o contrário a isso, volto de novo naquilo que a Lilian disse.
casal precisa estar sempre juntinho, unido. Se a gente, no momento que precisa de efetuar o perdão, o orgulho quer tomar conta e o orgulho é contra o perdão. Ele não quer que a pessoa perdoe. Eu estou certo, não fui eu. Quando não acontece o perdão, acontece o distanciamento. Acontecendo o distanciamento, vai mais, cara. O distanciamento é o quê? Aquela palavra, a gente poderia trazer aqui hoje a indiferença. A gente pode viver na mesma casa, mas porque não aconteceu o perdão, a gente pode passar pelo corredorzinho ali da casa, entre quarto, banheiro, sala, não olhar um para o outro. Eu estou bravo, estou ressentido, não quero conversa. Eu e a Carla fomos aprendendo ao longo desses 23, 24 anos de vida juntinho, casados, que não poderíamos mais viver como vivíamos, lembra? Quando acontecia aqueles probleminhas, às vezes bobinho, tal, picuinha boba entre nós, ficávamos 3 dias assim, diferente um com o outro, 3 dias. Chegou a dar uma semana uma vez, chegou a dar 10 dias, convivíamos ali com os filhos, né? Fazíamos tudo o que tinha que fazer, trabalhávamos na Canção Nova, missionariedade nossa, né? Entrávamos em contato com os nossos familiares, né? Amigos, tudo, mas entre eu e você já não tinha mais o beijo, porque precisava, antes do beijo, um pedido de perdão. Porque para dar um beijo, custa. Quando está tudo bem, o beijo sai legal, né? Oi, amor, tudo bem? Se é que está acontecendo, né? Porque hoje na correria, os compromissos, nem beijar, às vezes beija mais. A máscara. Mas tipo assim, é hoje com a máscara, né? Oi, tudo bem e tal. Ele está tirando casquinha para dar máscara. Quando está faltando algo que precisa ser conversado, perdoado, chega pertinho para ver se rola o beijo. O beijo custa um pedido de perdão. E de reconhecimento, né? Porque a gente tem que reconhecer que a gente errou também. Então, por isso que a gente volta lá naquele começo de falar, o importante da vida de oração, desse relacionamento com Deus, para eu me conhecer e saber, não, pisei na bola. Eu errei, a gente pode melhorar, realmente ele não tinha culpa, ou ela não tinha culpa. Vamos caminhando. E como é que é aquele negócio da comunicação lá? Foi O quê? Quando não entende na comunicação, eu falo A, você entende B. Um ruído. Ruído de comunicação. Ruído de comunicação. Então, a gente precisa estar atento nisso. Por isso, esse exercício de se conhecer. E, a partir daí, é lógico, se eu me conheço, estou no processo, porque nós vamos morrer sem conhecer inteiro, né, gente? Isso a gente também tem que ter sempre isso claro. Se eu estou sentindo que eu estou melhorando, que eu estou me conhecendo, o cidadão aqui também está nesse processo. Qual é a consequência disso? Aí, meu filho, o relacionamento com Deus... Pessoas melhores, fortalecidas. Unido, porque a gente já sabe onde que a gente corre o risco de errar. Se nós não tivermos vivendo assim, se a gente não faz a opção por viver assim, qual é o contrário de casamento fortalecido? É casamento enfraquecido. Então, esse relacionamento com Deus precisa acontecer. Esse fortalecer laços com Deus. Eu preciso fortalecer laços com Deus e laços com a minha esposa. Eu preciso fortalecer laços com Deus e laços com a minha esposa, ao ponto desse aprofundamento de relacionamento com Deus ir criando raiz. Eu vou me enraizando em Deus. Deus é a minha raiz. É como uma árvore plantada e bem enraizada. Aí voltamos na palavra de Deus que lemos no início da nossa colocação. Pode vir a casa edificada sobre a rocha, pode vir o vento, a tempestade, a casa está ali, firme, porque edificada na rocha. Quando eu estou enraizado em Deus, nos ensinamentos de Deus, na fonte inesgotável de perdão, de bondade, de misericórdia, de paciência, de força que é Deus, o Todo-Poderoso que é Deus, aí sim eu posso ser essa pessoa melhor, fortalecida, e querendo ter esse casamento fortalecido, e querendo fortalecer minha família, e querendo ser também um agente de esperança, um evangelizador levando o anúncio da esperança, da transformação, de que tudo pode ser transformado pelo poder da oração.
Eu acredito nisso, mas por isso eu preciso ter esse enraizamento em Deus. Que vai do relacionamento. Desse relacionamento com Deus, pessoal, e depois, é lógico, do casal, da família. A gente vai trabalhando isso. Porque é esse relacionamento que nos faz viver, e conhecendo um ao outro, que nos faz viver, e bem, a conjugalidade. O que é a conjugalidade? É o estar junto. Eu acho que resolver junto. Eu acho que esse ponto se torna o mais difícil, o mais desafiador. Porque se relacionar com Deus é mais fácil. Se relacionar com o outro que você ama, mas que erra, é mais difícil, é mais desafiador. Aí entra essa palavra bonita, conjugalidade. Unidade e conjugalidade. Eu e a Carla, a gente vem a cada dia tentando fortalecer a nossa conjugalidade. Na parte da tarde nós vamos entrar mais no ambiente também família, filhos, mas é importante que o casal esteja fortalecido. E essa conjugalidade, gente, ela é desafiadora para se viver. E ela implica em muita conversa, né? Em muito conhecimento um do outro e da conversa. Porque hoje um dos maiores venenos dentro do casamento é essa coisa de ficar lembrando do passado. Né? Desse individualismo que a gente vai lembrando e jogando na cara do outro. Porque você que fez isso, você que é culpado daquilo, você que é isso. Isso em todos os aspectos. Seja no aspecto financeiro, dê um problema financeiro. Na educação dos filhos. Na educação do filho. Seja o que for. No trabalho. Seja um problema que acontece na casa, um problema de elétrico, um problema de pintura, rachadura, infiltração. O sinal do Wi-Fi ali, a internet que caiu. Seja qualquer situação, é muito fácil você jogar a culpa no outro. Um atraso, nós combinamos tal horário. Só o fato de você passar o WhatsApp para a pessoa não responder, e acontecer alguma coisa ali por causa de você não ter visto. Tô frita. Aí entra essa conjugalidade. Conjugalidade, ó. 2 individualidades e uma conjugalidade. Significado. 2 pessoas diferentes que vivem uma mesma história de vida ancorada por uma relação amorosa. Ó que lindo, ó. 2 individualidades. 2 indivíduos. Aqui é diferente de individualismo. Individualismo é aquela pessoa, aquele homem, aquele marido, aquele esposo, que ele pensa só nele. Ele pensa no notebook dele, no carro dele, na viagem dele, no projeto dele. Ele nem está sabendo o que a esposa está vivendo. Isso é individualismo. Ele vê o lado dele. A gente conhece casais que vivem assim. Que vivem uma vida de solteiro, né? Vivem uma vida de solteiro, mas é complicado. Casado. Tá, isso é individualismo. Agora, individualidade, essa individualidade ela precisa ser respeitada. 2 individualidades e uma conjugalidade. Ó. 2 individualidades e uma conjugalidade. 2 individualidades e uma conjugalidade. Acertar os ponteiros aqui não é fácil, não. Exige tempo, exige paciência, exige perseverança, sempre acreditando na transformação. Dá trabalho, gente, dá trabalho, mas é um bom trabalho. E a gente precisa acreditar, né? A gente precisa desmistificar essa ideia de que não dá, cansei. A gente não pode cansar, porque nós estamos cansando de nós mesmos. Se a gente desiste do nosso casamento, a gente desiste de nós. Desiste da nossa pessoa, porque existe um chamado aí. Né? Eu sou chamada ao sacramento do matrimônio, ao casamento. Eu sou chamada a ser esposa, a ser mãe. Então, se eu desisto disso, eu jogo tudo para cima, e aí? E o que é essa conjugalidade, gente? A partir do que eu conheço da Carla, com base naquilo que eu conheço da Carla, daquilo que ela conhece de Cleto Coelho, e que a gente conversa. Com base nisso, nós 2 nos aceitamos.
aceitamos o seu dom, a sua qualidade, mas aceito também essas limitações. Fraquezas. Não somos anjos. Estamos sujeitos a errar, pisar na bola. A partir disso, nos aceitamos. Volta no sim dado no dia do casamento. Promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias da sua vida? Sim. A partir daí, inaugura esse tempo, essa construção de casamento fortalecido. E que Deus precisa fazer parte. Por que Deus precisa fazer parte? Porque quando eu aceito, quando eu olho para os seus limites, e tenho misericórdia, tenho bondade, tenho paciência, quero somar, quero estar junto, eu estou aplicando o olhar de Deus. Um Deus que não desiste do filho e da filha. Um Deus que quer a todo momento atingir a vida do filho e da filha e ali realizar uma transformação de vida. Um Deus que quer entrar na vida daquele filho e tirá-lo da droga. Um Deus que quer entrar na vida daquela pessoa e tirar do adultério, da traição. Um Deus que quer entrar na vida daquela pessoa e tirar a mentira, tirar da corrupção. Um Deus que quer realizar isso. Então Deus se faz importante neste relacionamento de casamento fortalecido. Porque daí eu olho para ela e ela olha para mim com esse olhar de Deus. Deus, quando cria o homem e a mulher, o que ele diz? Façamos o homem e a mulher nossa imagem e semelhança. E o que Deus é? Deus é amor. A definição bíblica é que Deus é amor. Então, eu começo a olhar a Carla com o amor de Deus, a Carla começa a me olhar com o amor de Deus, e vamos acreditando na transformação um do outro, e vamos nos fortalecendo, e vamos nos edificando em Deus. Claro, sempre nessa dinâmica de lembrar que nós nunca chegaremos ao amor de Deus. O amor de Deus que é incondicional, mas a gente consegue viver muita coisa. Se a gente está enraizado em Deus, a gente consegue viver esse amor que ama a pessoa do jeito que ela é e também do jeito que ela está. Que é uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar disso. E se respeitar, gente. Quando a gente fala da individualidade, dos indivíduos, né, que são diferentes, mas para viver a conjugalidade, eu vou dar aqui um exemplo muito prático nosso. Tá? Ao longo dos anos, nós descobrimos... O Cleto, por um problema também... Bom, ele foi atleta profissional, né, do futebol de salão, então já tem essa característica mais do esporte, da atividade física. Né, e hoje ele tem uma artrose no quadril. Aliás, nos 2 quadris, uma mais avançada que a outra. Mas, graças a Deus, através da atividade física, está caminhando. Então, para ele, é muito importante fazer atividade física. E ele é extremamente disciplinado, irritantemente, tá? Para vocês verem como é que eu penso isso. Irritantemente disciplinado, né? E com a atividade física. Tanto é que estou me preparando, estou treinando. Para mim isso é superação, porque o meu caso é um caso cirúrgico. Isso vem desde 2002. Se eu não cuido, eu fico numa cama travado. Então isso para mim é superação. Um Deus que nos dá a cada dia a graça de superar. Então eu estou me preparando para fazer uma peregrinação de bicicleta, que é o caminho da fé. Sair de Águas da Prata, São Paulo, e chegar no Santuário de Aparecida. E como eu moro em Cachoeira Paulista e sou da Canção Nova, vou encerrar aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. O percurso de Águas da Prata até Aparecida é aproximadamente 320 quilômetros. Seria loucura lá atrás eu pensar em fazer isso. Mas eu venho numa crescente, sem absurdos, mas... Por quê? Porque eu quero fazer esse caminho, fazer essa experiência com a mãe. É um caminho de fé. Por quê? Falando isso, daí você entra no que você queria dizer. Eu preciso fortalecer a minha saúde física, senão fico numa cama. Mas, ao mesmo tempo, eu venho vivendo um outro B. Eu vivo 3B. B, B, B. Mas não é aquele BBB lá. É o BBB de Cleto. 1B, bike, fortalecer a saúde física. Outro B, Bíblia, fortalecer a saúde espiritual. Outro B,
Beijo. Fortalecer o casamento. Porque quando eu beijo, o que eu estou fazendo aqui com a Carla? Eu estou renovando a aliança que foi feita no dia do casamento. Promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias da sua vida? Sim. E depois o que vem para fechar? O beijo. Então esse beijo ele fortalece. Vai lá. Então, voltando, ele descobriu isso e ele precisa disso, né? E há uns anos atrás, que ele sempre foi da atividade física, ele falou assim, meu sonho era um dia ter uma bicicleta junto com você, para você ir pedalando comigo. Quando as crianças eram pequenas, eu falei assim, queria aquela bicicleta comprida, Sabe né? aquele sonho de o marido vai pedalando, a família inteira numa bicicleta pedalando, aí você dá uma olhadinha para trás, a esposa pedalando, dá outra olhadinha para trás, os filhos pedalando junto com você. Até hoje isso não aconteceu. Então, aí o que acontece? Cleto, não é a minha praia. Não é a minha praia. Então, não adianta ficar insistindo. Mas, aí ficou mais um tempo. Mas num determinado momento dessa nossa vida casado, porque é possível sim ter casamento fortalecido e é possível permanecer casado. Fica com esse slogan aí. É possível permanecer casado. Se você estava pensando em se separar, surge essas duas figuras dizendo assim, é possível permanecer casado. Então, num determinado momento, eu comecei a olhar para ela e respeitar essa individualidade dela. Ela não gosta de pedalar. Pode ser que num determinado momento vá pedalar, mas eu tive que respeitar. E eu respeitar ele. Ele gosta de pedalar. Para ele faz bem. E não é pedal de meia hora, 1 hora. Entendeu? É pedal longo. Então, nós chegamos a esse denominador comum. Eu gosto. Claro, sem abandonar tudo aquilo que é de responsabilidade minha como esposo, como pai, como cuidar da casa. Tudo isso entra numa administração. Sim, com certeza. Não deixa nada a desejar mesmo. O que acontece? Para mim, que para ele pedalar faz bem também para a cabeça, desestressa. Gente, eu amo uma palavra cruzada. Amo um sudoku. E o Pio está aqui, que não me deixa não me deixa mentir. Pio é o cinegrafista. A televisão está na minha veia. Né? Eu nasci com a TV Canção Nova, ela nasceu comigo aqui em 89, e eu estava aqui nessa equipe já. Então, televisão está na veia. Eu amo uma televisão. Gosto muito. Então, para mim, é isso. Conclusão, como diz ele, o meu negócio é um sofá. Então, deu para desestressar? Adoro um sofá, seja para fazer o sudoku, palavra cruzada, para assistir uma televisão, um filme, gente, alguma coisa, enquanto ele pedala. Esse ponto qual é o problema? Esse ponto que a Carla trouxe é um ponto lindo, porque para a gente foi muito difícil. Nós tivemos que viver essa unidade e essa conjugalidade. Agora, se a gente não tivesse se entendido nesse ponto, cada vez que eu fosse pedalar, eu sairia pedalando de zangado, bravo. Então, essa compreensão, esse entendimento, também é fortalecimento. Aí você poderia abrir outras realidades que você vive aí. Você poderia abrir outras. Tocamos só num ponto. Sim, com isso a gente tem várias outras situações. Com Deus é possível permanecer casado. Esse caminho, gente, é feito em parceria com Deus. É uma parceria. Casamento fortalecido e permanecer casado é uma parceria. Os dois precisam querer viver e precisam os dois entender que Deus é necessário. Hoje nós estamos diante de um tempo, de uma humanidade que a gente escuta de pessoas que dizem assim, Deus não é necessário. Quando a pessoa fala assim, Deus não é necessário, a pessoa está dizendo, eu não preciso contar com a graça de Deus. É muita autossuficiência, é muita prepotência a pessoa falar isso, mas eu respeito. Porque tem situações, gente, que só Deus na causa. Foge do controle humano.
Então o casal precisa entender que para permanecer casado, Deus é necessário, porque nós precisamos contar com a graça de Deus para superarmos situações que, humanamente falando, você não me daria o perdão, eu não te daria o perdão. Mas como a gente se abastece na fonte inesgotável, que é Deus, a palavra de Deus, então a gente vai permanecendo casado. Eu já estou contemplando que em breve estaremos tocando nos 25 anos, juntinhos. Tem gente que toca nos 40 anos, 50. Meus pais vão fazer 55 agora em fevereiro. Os pais da Carla, seu Carlos e Dona Zoé, vão tocar nos 55 anos. Então ali os dois tiveram que... Sempre alegrinho? Sempre alegrinho, mas que vivem Comercial dificuldades. de margarina? Vivem dificuldades, mas assim, dificuldades assim, a dificuldade do dia a dia. É difícil esse relacionamento um com o outro, gente. Não é fácil. Sabe o que é mais fácil? A separação. Sabe o que é mais fácil? A separação. Agora, o que é mais lindo? O que é mais desafiante? Que mexe com você? Você precisa se reconhecer que você também não é isso que você acha que você é. Você não é o santinho que você acha que você é. Você não é a santinha que você acha que você é. Você tem seus limites. E Deus pode trabalhar isso. Aí os dois juntinho, permanecendo junto. Bonito, né, gente? Ó, nos BOs que acontece, quando o Cleto está vivendo algo assim, puxa vida, esses dias agora que eu estava falando que eu estava em Londrina, eu saí para caminhar, rezando o meu terço, eu fui rezando o terço chorando. Situações que você não consegue resolver. Você não consegue resolver. Peguei meu terço, fui rezando, entregando nas mãos de Deus. Falando com Deus tem jeito, para Deus nada é impossível. E você vai experimentando que você ainda não viu a coisa resolvida, mas você está fortalecido. E outra coisa para finalizar. E quando eu chego perto da Carla, eu falo, ó, Carla, Deus me dá força, mas você é meu apoio, você é minha força. Você acredita em mim, você... A gente está junto. Vive a nossa conjugalidade. E é que a gente às vezes fica expondo algumas situações, mas assim, falando um pouco também dessa realidade de Londrina, que a gente precisa estar atento, assim, nós ficamos, acho que 20 dias em Londrina. E, na verdade, né, ali com a família, graças a Deus, a gente está num tempo bom, né, e vivendo bem, que a gente descobriu isso da nossa conjugalidade, porque nós vivemos 20 dias... Então, não pense que é de beijinho e abracinho, porque também nós ficamos 20 dias dormindo separados. Né? Não é a casa de família nem sempre você está para dormir junto, entendeu? Até a vida, vamos dizer, a conjugal acaba sendo prejudicada, mas a nossa conjugalidade estava tão bem afinada, graças a Deus. A gente estava dormindo separado, porque eu tive que ficar... junto com a minha mãe limitada na saúde dela, por causa da situação do Covid-19, situação de distanciamento, é uma série de coisas. Sim, não foi opção nossa essa coisa de, não, vamos dormir separado. Não. Então, por questões circunstanciais, mas nós ficamos esse período todo. E vivemos bem essa conjugalidade. E vivemos. A gente se encontrava, a gente conversava, a gente estava ali um dando apoio para o outro, conversando via, se não dava para encontrar pessoalmente, via WhatsApp. E fomos vivendo. Graças a Deus. Por quê? Que a gente passou por tudo isso, viveu bem e estamos aqui firme e forte, né? Casamento fortalecido. Porque a gente luta por essa conjugalidade. Né, por estar junto, por entender um ou outro, a realidade do outro. Eu volto a dizer, gente, nós precisamos ter muita paciência no nosso casamento com o tempo do outro. O meu tempo é diferente do tempo do Cleto, que é diferente do tempo dos nossos filhos. A gente tem que entender. Essa coisa da compaixão, mas assim, não é o compaixão de sofrer, mas de estar junto, companheirismo. Tenta na sua imaginação imaginar um relógio. Esse relógio de parede. Um relógio de parede. Ali está o tempo. 2 ponteiros. E o ponteiro do segundo que corre rápido. Olhe para esse relógio e imagine sempre isso. O tempo está nas mãos de Deus.
Deus tem o controle do tempo. A hora que você olhar para os ponteiros, você começa a perceber você ali, um ponteiro que é a paciência, o outro ponteiro que é a exigência, e o ponteiro do segundo que corre rápido, é aquele ponteiro que parece que não tem como você controlá-lo. Parece que não vai dar conta. Parece que você não vai conseguir. Aquilo, da nossa impulsividade. E conforme o tempo vai passando, você fala, puxa, como que vai solucionar? O que vai acontecer? Deus é o controle do tempo. Deus tem o controle do tempo. A nós cabe muita paciência, que é bondade, misericórdia, amor e perseverança. Perseverança, perseverança. Nesse relógio do tempo, nós vamos permanecendo casados. E vamos fortalecendo. Nós vamos tomando decisões mais pautadas em Deus. E nas palestras que damos, nesses encontros que levamos essa temática casamento fortalecido, nós damos 4 palestras. Na primeira palestra, nós trabalhamos esse ponto. Quando a pessoa fala assim, mas Cleto, nós estamos com o casamento enfraquecido. Aqui está muito difícil. Por onde começar? Pelo beijo. Pelo beijo a gente recomeça a vida 2. Porque quando você resgata esse beijo, mas o beijo que foi dado no altar, o beijo que você deu no dia do sim do seu casamento, você não está dando o beijo, só o beijo por beijo. Você está resgatando os compromissos, você está resgatando um laço. Um dos significados de laços, fortalecer laços, é aliança. Você está resgatando esse sinal, quando cada um colocou no dedo, essa aliança matrimonial. Você está resgatando por meio desse beijo, esses valores. O valor do amor, o valor do respeito, o valor da paciência, o valor do perdão, o valor da alegria. Então, pelo beijo começamos tudo de novo com essa meta, fortalecer o casamento. E é assim que a gente vai exercitando e vai fortalecendo. Lembrando que é diário, diário. A gente tem altos e baixos, a gente se desentende também. Não pense que essas coisas só acontecem na sua casa, acontecem em todas as casas. A gente não consegue viver assim, gente. Casamento fortalecido na casa de Cleto Coelho e Carla é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chega o final do ano, nossa, gente, ano novo, vida nova, casamento fortalecido. Não é assim. Estamos encerrando um ano muito difícil, ou melhor, já encerramos. O ano de encerramento nosso foi muito difícil, eu e Carla, não brigamos, mas vivenciamos situações muito difíceis. Estamos começando um ano 2021 também muito difícil. Mas juntos. Mas fechamos o ano difícil. Começamos um ano difícil, mas fortalecido. Não impossível. Porque nós acreditamos nas nossas raízes. Esse casamento fortalecido, ele não é uma constante de fortalecimento. Existem os altos e baixos. Existem as dúvidas, as incertezas, os medos, os perigos. Que não atinge só o casal, mas que atinge filho, atinge a grande família. E tudo chega a nós. Mas nós temos isso. Eu e a Carla é muito forte isso. Primeiro, fortalecidos em Deus. E fortalecidos como casal. Então é possível ter casamento fortalecido. É possível permanecer casado. Sempre acreditando que Deus pode transformar o coração da pessoa que está do seu lado. Sabe aquela transformação assim? Sabe o milagre das bodas de Caná? Jesus que transforma 600 litros de água em 600 litros de vinho, o primeiro milagre, e que é numa festa de casamento, sabe essa transformação, essa mudança de água para o vinho? Isso pode acontecer no teu casamento.
Você olhar para a pessoa e falar assim: nossa, ele mudou, ela mudou da água para o vinho. Eu vi essa transformação, eu contemplei. Nós acreditamos nisso. Então não desista. Não desista do seu casamento. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre existe aí uma pontinha de esperança e que a gente pode lutar e se fortalecer para que o casamento permaneça, para que a gente possa cada vez mais gerar frutos de unidade, frutos de amor, não só nas nossas casas, mas também aí na nossa sociedade. Eu quero encerrar esse momento, vamos encerrar esse momento, trazendo uma frase do Papa Francisco. O amor convive com a imperfeição. O amor convive com a imperfeição. A Carla tem as suas imperfeições. O Cleto tem as suas imperfeições. E estamos falando de imperfeições internas, interiores. Imperfeições interiores. Temos. O amor convive com a imperfeição. É só olharmos para Deus. Deus convive conosco. A nossa imperfeição. Se Deus deixasse de conviver conosco, Ele que é amor, porque somos imperfeitos, estaríamos o quê? Fritos. Mas o amor de Deus convive conosco. Quando a gente entra nessa dimensão, nós vamos nos fortalecendo e vamos experimentando melhorias um na vida do outro. Agora, encerrando mesmo, eu quero convidar você em casa que pode dizer: não, eu não sei nem como começar o meu relacionamento com Deus. Recorra a São José. São José, que é o patrono da igreja, também é o pai adotivo de Jesus. E Francisco, Papa Francisco, aí determinou que esse ano é o ano de São José. Graças a Deus. Então comece assim: ó meu glorioso São José, em suas maiores aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Recorra a ele e você não vai ser decepcionado. Amém. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei.